Oi, gente, tudo bem? Como dito na aula passada, hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina e hoje a gente vai ver os modelos de atenção e promoção da saúde. Os modelos de atenção à saúde, eles foram vários até a gente chegar nesse modelo que a gente tem hoje dentro do Sistema Único de Saúde. Então a gente vai ver um pouco da história, né, desses modelos, como eles surgiram, o porquê desses modelos assim. E a gente tenta primeiramente conceituar, né, o que seria o modelo assistencial, o que seriam esses modelos assistenciais dentro do nosso Sistema Único de Saúde, ou até mesmo antes do nosso sistema de saúde existir, tá? Então, o modelo assistencial ele diz respeito como são organizadas em uma determinada sociedade as ações de atenção à saúde, né? Tem muito a ver, logicamente, com as políticas públicas de saúde que a gente já discutiu. E isso vai envolver tanto os aspectos tecnológicos, né, da sociedade, daquela região que você vai estar organizando as ações e as ações de atenção à saúde, tanto a parte assistencial. Ou seja, vai ser uma forma, né, o modelo assistencial ele vai ser uma forma de organização, né, de organizar e de articular também entre os diversos recursos físicos, tecnológicos e humanos disponíveis para enfrentar e resolver o problema de saúde de uma determinada localidade ou de uma determinada coletividade. No Brasil, nós podemos relatar diversos modelos de saúde desenvolvidos, né, em diferentes momentos da história. Então, historicamente, lá desde 1500, desde a época do descobrimento, nós tivemos alguns marcos na saúde e, logicamente, esses marcos foram de acordo às eras, né, de acordo os anos, né, que nós vivemos aí, como vocês já viram também, que eu passei para vocês. E o nosso primeiro modelo que a gente tem aqui para falar é a questão do modelo sanitarista, né? Ou o modelo campanhista, que é um modelo que existe até hoje, que a gente vê aí das nossas campanhas de vacinação, por exemplo, né? Ele foi instituído no início da República, baseado em campanhas organizadas por sanitaristas, guardas sanitários e outros técnicos para a luta contra epidemias. Então, é um modelo que busca lutar contra epidemias, doenças que possam se instalar. Naquela época, nós tínhamos as doenças pestilenciais e esse modelo foi fundamental para que a gente pudesse, né, conviver bem em sociedade, que pudesse ter saúde, que era o que se chamava de saúde naquela época. Então, através desse modelo, as doenças como a febre amarela, a varíola e a peste, elas foram erradicadas. Obviamente, essas doenças reemergiram no país, né? A febre amarela reemergiu no país, porém, naquela época, a gente conseguiu erradicar através desse modelo sanitarista. Mas ele tem características, obviamente. Então, as políticas de saúde pública importantes para os interesses da economia agroexportadora da época e se mantêm como modalidade de intervenção até os nossos dias de hoje. A gente ainda utiliza esse modelo de intervenção, que é o modelo sanitarista. As campanhas elas têm caráter temporário, elas mobilizam vários recursos e a administração é centralizada, que isso é um defeito, tá, do modelo. Tanto que ele não é o único modelo que utilizamos hoje no país, mas sim utilizamos esse modelo ainda. Ele tem um caráter temporário, ele tem uma previsão. Então, ele tem o dia de começar e o dia de terminar. Ele mobiliza várias pessoas, ele mobiliza vários recursos e sua administração sempre é centralizada ali em alguma parte da vigilância, tá? Ele aparenta ser uma operação militar, né, aquela coisa de realizar o trabalho apagando incêndio. Ele desestrutura assim, os serviços antes e após as campanhas, porque como ele é um serviço rápido, que tem a data de começar e a data de terminar, por exemplo, o coronavírus veio aí agora.
Então, a gente teve que se reestruturar todo para poder fazer a questão da vacinação do coronavírus. Então, isso atrapalha o serviço dentro do posto de saúde, por exemplo, atrapalha, porque é mais uma coisa, entendeu? Então, ele, de certa forma, ele desestrutura o serviço antes, né, e após as campanhas. Antes, porque as pessoas elas têm que se adequar à necessidade ali da campanha, e após também, porque deixa-se de fazer algum tipo de programa ou não se faz o programa totalmente por conta da necessidade de se fazer a campanha de vacina. Se para todo um processo para se fazer apenas isso. Ele é um modelo que tem que ser feito na hora, apagar incêndio. E a gente considera ali um mal necessário, eu coloquei ali, para o enfrentamento dos problemas que a rede dos serviços não foi capaz de resolver. Então, eu tenho uma rede de serviço. A minha rede ela não foi suficiente para resolver o problema. O modelo sanitarista entra em ação, né? A operação militar, o apaga-incêndio, o apaga-fogo entra em ação com um tempo determinado de se fazer. Ele faz todo o processo, resolve o problema, como é o caso aí agora da vacinação do coronavírus, está resolvendo o problema, entre aspas, né, de um problema que a rede dos serviços não foi capaz de resolver em tempo hábil. Então, o modelo sanitarista, ele tem isso, ele é um mal necessário, né, apesar de desestruturar todos os nossos serviços, ele é necessário para que não haja mais mortes aí no país, para que não haja mais problemas aí no país. E na década de 30, né, a gente teve algumas coisas aí que a gente tem para relembrar, né, com relação à saúde, né. A política de saúde pública, ela estabeleceu formas mais permanentes de atuação, que é a questão das unidades básicas de saúde para atender rotineiramente problemas de saúde. São criados nessa época também, nessa época, gente, que é criada a questão do pré-natal, que é colocada a vacinação como algo fixo, tem que ter sala de vacina dentro da unidade de saúde, que é criado também os programas, como por exemplo os programas de tuberculose, os programas de hanseníase. Ah, professora, a gente escuta muito esse negócio de programa. O que é programa? Gente, programa é um conjunto de recursos e atividades que visa o objetivo definido. Programa de TB. Qual é o objetivo do programa de TB? Tratar a tuberculose. Qual é o objetivo do programa de hanseníase? Tratar a hanseníase. São doenças tratáveis. As pessoas se curam através desses programas, tá? A administração única e vertical é um caráter mais permanente que as campanhas, tá? As campanhas elas vêm e passam, no caso do anterior. E organizados sem levar em conta aspectos sociais, regionais ou populacionais. O que é um erro, né, desse tipo de modelo, porque a gente precisa levar sim em consideração os aspectos sociais de uma determinada sociedade, os aspectos regionais, a população, a epidemiologia, os tipos de doença que acometem mais aquela população. E aqui na década de 30, como vocês podem ver, dentro desse modelo, a gente não tinha essa questão da organização, mas a gente já avançou muito, porque a atuação das unidades básicas de saúde, ela começa aqui, e ela começa a atender a rotina dos problemas de saúde e a melhorar o serviço de saúde a partir dessa época. Lembre-se que nessa época nós não tínhamos SUS, né? O SUS ele surge bem depois aí, 60 anos depois aí o SUS vem surgir. Então é nessa época que são criados programas especiais, tá? Pré-natal, vacinação, que não se tinha antes. A gente tem também a questão do modelo médico-assistencial privatista, modelo biomédico, flexneriano ou medicina científica, também como é chamado. Ele foi instalado na segunda metade do século XX com a privatização, a crise da saúde e a procura por alternativas de saúde. Ele é um modelo basicamente hegemônico, né? Já diz o nome, é o modelo biomédico, onde o médico ele é o centro das atenções dentro da unidade de saúde. E o médico é quem vai resolver todos os seus problemas. Então, não é um modelo em que se tem todo um processo de pegar esse indivíduo e ver ele em toda a sua totalidade, né? Em ver ele de forma holística, em ver o indivíduo que ele sendo biopsicossocial, que hoje nós temos essa noção.
Ele é um modelo médico assistencial privatista, então quando a gente fala de privatista, a gente lembra de remuneração, e ele é voltado também principalmente para a questão de demanda espontânea. É nessa época aqui, gente, que começam a surgir várias especializações também. O médico naquela época, há um tempo atrás, se vocês lembrarem, o médico, você ia no médico, você resolvia todos os seus problemas num médico só. Você vai no médico, você sai de lá com 15 mil problemas, porque ele te encaminha para um ortopedista, para um cardiologista, para um ultrassonografia, enfim, brincadeira, tá, gente? É necessário a questão das especialidades, é interessante isso existir. Só que nessa época aqui era basicamente por dinheiro, né? O modelo médico assistencial privatista. Então se visava muito isso, tá? Ele era voltado para a demanda espontânea. Ele reforça também a questão da atitude dos indivíduos só procurarem os serviços quando se sentirem doentes. Então aqui nessa época, nesse modelo não tem a questão da prevenção, mas sim apenas aquela questão privatista mesmo, aquela questão hegemônica de só procurar porque eu tô necessitando do atendimento de um médico. Eu preciso do atendimento de um médico. Eu não tô aqui porque eu quero fazer, eu quero prevenir alguma doença, não. Eu tô aqui porque a minha doença já tá instaurada e eu preciso de um médico para cuidar de mim, tá? Ela é presente nos setores público e privado. Esse tipo de modelo aqui é assistencial. Predominantemente curativo, logicamente, não se tinha a questão da prevenção. A forma de organização da produção de ações busca atender a demanda espontânea, né? Que até hoje a gente tem a questão da demanda espontânea, mas nessa época que só se tinha a questão da demanda espontânea, não se tinha os programas de saúde, tá? A prática médica aqui, ela é voltada exclusivamente para abordagem biológica, tá? Individualista, extremamente intra-hospitalar. Então a atenção primária, pra quê? Né? Então esse modelo de atenção, ele visa totalmente a prática médica voltada exclusivamente para a questão biológica. Não via a questão social, não via a questão do indivíduo, a questão psicológica desse indivíduo. Olhava ali, tá sentindo o quê? Dor de cabeça, remédio para dor de cabeça, tá? Utilização irracional dos recursos tecnológicos existentes. Então, utilização irracional principalmente dos fármacos, tá, gente? A medicação, ela era assim, né? Tenho que tratar, tenho que curar e por aí vai. Baixa cobertura e pouca resolubilidade dos serviços. Então, eu vou lá para tratar a doença, porém eu tenho pouco, não que não se tratasse, se tratava assim naquela época, porém a gente tinha uma baixa cobertura populacional, a gente não conseguia atender todas as classes, principalmente por ser um método totalmente voltado para a área intra-hospitalar, totalmente individualista, então você não conseguia desenvolver um trabalho dentro da coletividade, era estritamente individualista, não tinham grupos, não se tinha a questão dos programas, né? Nesse programa, nessa questão do modelo aqui, os programas eles são totalmente ignorados, tá? E além da baixa cobertura, da pouca resolutividade, também a questão de hierarquização não existe, a questão de regionalização, de territorialização, nada disso aqui existe nesse modelo. Bom, aumento da especialização médica, né, como eu disse para vocês, então houve-se a necessidade cada vez maior de termos mais especialistas. Então, ortopedistas, tinha um ortopedista, aí tinha necessidade de um ortopedista especialista em mão, um ortopedista especialista em pé, que hoje a gente já tem tudo isso, né? Então, o uso crescente e exagerado de exames, aparelhos e tratamentos sofisticados. Então, a clínica, gente, até hoje a gente escuta, né? E é verdade, a clínica é soberana. Porém, aqui, os exames, os aparelhos, os tratamentos sofisticados, eles surgem de uma forma, de uma força tão, assim, total, que a clínica parece que não existe nesse momento. Então, o modelo biomédico, o modelo privatista, ele sim, ele fez crescer, ele fez com que esse uso abusivo de exames, de aparelhos, de tratamentos sofisticados, ele acontecesse. É ruim? Não, não é ruim. Porém, é um gasto muito excessivo. E o interesse aqui é o quê? Dinheiro. Então, assim, mas
Está dizendo que essas coisas foram... Não, isso foi um avanço para a saúde. Porém, a gente tem que pensar que nessa época aqui deles, eles não estavam pensando, eles estavam pensando mais no lucro do que realmente na saúde das pessoas, né? Na preocupação, assim, de se ter realmente a saúde das pessoas. Predominância do hospital como local principal das intervenções, então um modelo totalmente hospitalocêntrico, então a unidade de saúde, a atenção primária à saúde era uma coisa jogada de lado, aquela coisa dos programas de saúde praticamente inexistentes, tá? Nesse programa, nesse tipo de modelo. Dominância do saber médico, enfermeiro? Coitado dos enfermeiros. Eram apenas auxiliares dos médicos, eram pau mandado dos médicos nesse modelo aqui, ó. Segmentação e desarticulação das atividades dos diversos profissionais de saúde. Então, não só enfermeiro, como fisioterapeutas, nutricionistas, que naquela época, a gente não tinha tudo isso, né? A gente não tinha tantas profissões assim, a gente não tinha equipe multiprofissional. Esse modelo aqui, só para vocês terem uma noção, o nosso programa novo de atenção primária à saúde, ele busca seguir realmente um modelo biomédico reformulado, mas é um modelo muito parecido com esse daqui, onde a dominância do saber médico, onde há segmentação, onde há desarticulação das atividades, dos saberes de outros profissionais de saúde. Então, é um modelo totalmente voltado ao modelo biomédico, com algumas adequações, né, que a gente ainda tem, aí os profissionais que eram NASF, que hoje não tem mais NASF. Hoje nós temos equipe multiprofissional em saúde dentro da APS, que é a Atenção Primária à Saúde, a antiga Atenção Básica. E acredito que vocês vão ter uma disciplina falando sobre isso mais pra frente, tá? Mas é basicamente isso daqui, tá? E aí nós temos os modelos alternativos, né? Hoje nós utilizamos dos modelos alternativos, mais deles do que dos modelos que eu falei para vocês. Aquele modelo biomédico voltou agora, né? Porém, nós temos aí esses modelos alternativos, né? Ele tem início através da organização e implantação dos distritos sanitários, tá? Visam a integridade da atenção e ao impacto sobre os problemas de saúde. Então, eles visam a integralidade, ó, SUS, aqui já é no SUS, tá, gente? Visam a integralidade da atenção e ao impacto dessa integralidade, nos impactos sobre os problemas de saúde. Então, eles pensam nos problemas de saúde, né? Eles tentam resolver. Eles buscam concretizar os princípios e as diretrizes do SUS, aqueles princípios que vimos ontem, aquelas diretrizes que vimos ontem do artigo 7º da Lei 8.080, lembram? Requerem mudanças na organização e no funcionamento das instituições. Então, é a partir daqui que a gente começa realmente a fazer uma atenção básica de qualidade. Oferta organizada em relação aos principais agravos e grupos populacionais prioritários. Vocês veem que antes, no outro grupo, não se tinha a questão dos grupos populacionais. Era um modelo totalmente arcaico, onde não se tinha a questão dos programas, não se tinha ação programática, não se pensava no âmbito familiar, não se pensava no âmbito da coletividade, né, do estabelecimento de saúde, não se pensava no estabelecimento como um todo, no distrito sanitário, como vem nesses modelos alternativos aqui. Então, é a partir daqui também que nós teremos a questão das noções de territorialização, né? A integralidade da atenção, impacto epidemiológico. É nessa parte aqui também que a gente começa a reorientar o planejamento em saúde, que a gente vai ver a questão de base populacional específica, que é aquela questão da atenção primária, atender um determinado quantitativo de famílias para cada UBS, para cada APS, né, como a gente chama hoje.
recupera também o enfoque epidemiológico para os controles dos problemas de saúde de cada área, de cada região, elaboração de normas técnicas para grupos populacionais. É aqui, gente, que vem a questão de todos os programas. Programa de saúde do idoso, programa de saúde da mulher, programa de saúde da criança, programa de saúde do adolescente. Então, é aqui também que vem aquela questão DST-AIDS, começa aqui nesse modelo alternativo. Então, a saúde, ela se abrange, começa a se observar a questão de não só ser um modelo biomédico voltado àquilo que se acreditava, mas sim ao que realmente, as questões epidemiológicas de uma determinada região, tá? Questão dos agravos prioritários e também a descentralização do planejamento aqui. Como vocês podem ver, coloquei aqui nesse slide, tinha digitado aqui, ó, ficou um pouquinho junto, né, mas tá todo aqui nesse slide, depois eu conserto esse slide. Modelos alternativos, foco no cuidado com a saúde das pessoas, tá? Esses modelos aqui, eles focam no cuidado com a saúde das pessoas. Esse modelo aqui que eu falei, eles são os modelos alternativos, tá? Que nós temos hoje. E aqui são os modelos alternativos que são focados com a saúde das pessoas. Então, as ações de saúde, elas são tomadas como um bem de uso que devem promover e defender a vida, tá? Independente, é vida, eu vou utilizar de ações de saúde, essas ações elas vão ser tomadas para um bem de uso que deve promover e defender a vida do indivíduo. Elas compreendem as condições de vida com determinantes da saúde. Então, os determinantes da saúde, eles são extremamente importantes, tá? Aqui, nesse modelo, principalmente com relação ao cuidado das pessoas. Ela busca a universalização do acesso SUS, presta atenção, a integralidade das ações, o trabalho numa equipe multiprofissional, você vê, vários profissionais ali, é aquela coisa que a gente começa do PPS, que é o projeto, PTS, que é o projeto terapêutico singular, não sei se vocês já ouviram falar desse termo, mas esse termo é quando uma equipe multiprofissional ela se reúne para fazer um projeto singular, ou seja, individualizado para um determinado indivíduo. Por exemplo, o indivíduo obeso, ele precisa passar pelo médico? Precisa. Ele precisa passar por um fisioterapeuta? Precisa. A questão da mobilidade dele, a questão das articulações, o peso impacta. Ele precisa passar por um nutricionista? Precisa. Ele precisa passar por um educador físico? Precisa. Então, esses profissionais todos vão pensar num plano de saúde para esse indivíduo, tá? Vem a questão da humanização do atendimento. É aqui também que entra a questão do acolhimento. Posteriormente, a gente vai entrar na parte de estratégia de saúde da família. E vocês vão ver a questão mais essa parte da vinculação dos usuários aos serviços, a responsabilização dos profissionais pela saúde da população, onde não se tinha, né, e hoje já se tem isso com relação à estratégia de saúde da família. Nesses modelos aqui que a gente vê realmente como a estratégia de saúde da família ela é importante, e como isso é um avanço do SUS, né? Então, assim, esse modelo novo, com perdão da palavra, quando eu estudei sobre o programa Previne Brasil, que é o programa atual da atenção primária à saúde, ele tem algumas coisas que eu não concordo, né, enquanto profissional de saúde, que eu acho um retrocesso para a saúde pública. Porém, ele tem algumas coisas, alguns determinantes sociais que eu considero bons. Então, nada é perfeito, né? Mas a gente tem que caminhar em busca de sempre modelos que tenham um foco realmente no cuidado da saúde da população. Buscam a universalidade do acesso a... Ai, meu Deus, repetiu, eu acho. Repetiu. E modelo de vigilância da saúde, né? A gente vem aí com a definição e o histórico desse tipo de modelo de vigilância da saúde. A gente tem resgatando... Paim, tá, gente? Paim falou isso. Inclusive, eu deixei um material muito bom para vocês lerem de Paim, que fala justamente de todos os modelos, e é super importante que vocês deem valor a esse tipo de modelo, tá? Que vocês realmente vão lá, leiam, é super interessante que vocês
Leiam o arquivo que eu deixei lá para vocês. São 20 e poucas páginas, gente, tá? Mas o que são 20 e poucas páginas para um profissional, né? Para um estudante que quer ser um bom profissional. Resgatando o desenvolvimento conceitual e metodológico que se vem verificando a partir de uma visão ampliada da saúde, da formulação de modelos de interpretação dos determinantes, riscos, agravos e danos, à luz da moderna epidemiologia, articulando-os como esquema operacional que resgata e amplia o modelo clássico da história natural das doenças, incorporando desde as ações sociais organizadas pelos distintos autores até as ações específicas de prevenção de riscos e agravos, bem como as de recuperação e reabilitação de doentes. Então, esse é o modelo de vigilância da saúde. A vigilância, gente, ela é uma integração institucional de diversas vigilâncias. Então, a vigilância da saúde, ela tem várias vertentes. Então, quando a gente faz análise de situações de saúde, a gente tem que lembrar que nós temos a vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância ambiental e a vigilância de saúde do trabalhador. Dentro disso, a gente ainda tem o Vigiágua, que é a parte que cuida da água, que é dentro da vigilância sanitária. E dentro da vigilância epidemiológica, a gente também tem vários tipos de programa, como é o caso do programa de imunização, né, que é o Programa Nacional de Imunização, que é o PNI. Nós temos também, dentro da vigilância sanitária, a gente tem questão da leishmaniose. Na epidemiológica, a gente também tem a questão da leishmaniose, a gente tem a tuberculose, hanseníase. Isso tudo é ligado à atenção primária? Mas isso tudo faz parte da integração institucional entre as diversas vigilâncias que nós temos. Então, vigilância e atenção primária, elas precisam conversar. É na vigilância que a gente tem uma proposta de redefinição das práticas sanitárias, tá? Que são as dimensões técnicas e gerenciais. Vigilância da saúde, nós temos algumas características, né? As intervenções, elas são sempre sobre os problemas de saúde. Então, para a vigilância da saúde, ela se instaurar, ela vai fazer o quê? As suas intervenções, elas precisam de um problema. Tem um problema, a vigilância vai lá e atua. A vigilância não atua de forma preventiva, professor? Atua, como, por exemplo, campanhas de vacina, que é aquela questão do modelo campanhista, né? É um modelo ali mais rápido, que tem início e tem fim. ênfase em problemas que requerem atenção e acompanhamento contínuos. A vigilância, ela trabalha, por exemplo, a dengue, né? Tá aí, tem anos, né? É uma questão que nunca para, a dengue. A vigilância também vê aquela questão, quando a gente fala de saúde da mulher, as mulheres são vítimas de violência, aquelas mulheres, elas são notificadas, vigilância cuida disso. Todas as doenças de notificação compulsória, a vigilância que faz esse acompanhamento, é quem dá essa atenção até o fechamento do caso. Então, a vigilância, ela tem uma série de características e uma série de responsabilidades. Utilização do conceito de risco, né? Articulação entre ações promocionais, promover saúde, prevenir, né, doença, e a questão também curativa, que ela nunca vai deixar de existir. Atuação intersetorial, então a vigilância, ela tem essa gama toda das vigilâncias, como eu falei para vocês, porém ela precisa trabalhar em comum acordo com a atenção primária, ela precisa trabalhar também com a questão da atenção secundária e terciária, a questão de média e alta complexidade. Ela tem a sua atuação intersetorial por conta dessa forma. Ações sobre o território. Então, a vigilância, ela vai atuar sobre determinado território. Logicamente que ela vai atuar no território inteiro, mas a sua programação, logicamente, vai ter aquela prioridade de determinado território, por exemplo, que está com uma grande quantidade de dengue. Eu preciso educar aquela população, porque dengue nunca vai deixar de existir se a população não se conscientizar. Igual o coronavírus, pode vir vacina, pode vir tudo, mas não adianta. A dengue tá aí, a dengue mata muito. O povo vai lá, bota o pozinho, tem os agentes de endemias que se matam, vai de casa em casa, mas infelizmente a população, ela precisa se conscientizar.
né? Intervenção sobre forma de operações. E a vigilância da saúde, ela corresponderia assim a um modelo de atenção à saúde que incorpora e supera os modelos vigentes, implicando a redefinição do objeto, dos meios de trabalho, das atividades, das relações técnicas e sociais, bem como das organizações de saúde e cultura sanitária. Então, a vigilância da saúde, ela vem com o objetivo de incorporar os modelos de atenção que já se teve, que já se tem, né? Ela vem com essa questão de incorporar, de trazer mais novidade, de somar na realidade com os nossos programas que nós já temos e superar, logicamente, os modelos vigentes, já que é um programa, uma questão de um modelo novo, ele tem que trazer novidades e melhorias. Então, ele prioriza essa questão da redefinição do objeto, né, do meio do trabalho. Ele implica também nas relações técnicas, nas relações sociais, isso tem que ser melhorado. E aí tem a questão da organização da saúde, né, e da questão também sanitária. A crise do modelo de atenção à saúde do SUS, né? O modelo de atenção à saúde do SUS, ele caracteriza-se por ser voltado para o atendimento às condições agudas, né, as condições agudas, não se prestando para responder com eficiência e efetividade uma situação epidemiológica marcada pelo predomínio relativo das condições crônicas. Então, como é que é isso? Uma doença aguda, gente, quando é que eu digo que uma doença é crônica? Alguém sabe? Uma doença, eu digo que uma doença é crônica quando ela estabelece e ela está há mais de 180 dias no meu organismo. A partir de 180 dias, se eu tenho uma ferida, essa ferida não cicatriza, a partir de 180 dias eu já chamo essa ferida de ferida crônica. Se ela é crônica, é porque não teve efetividade, não teve eficiência de tratar essa doença na fase aguda. Então, o SUS, ele caracteriza-se por ser voltado ao atendimento às condições agudas. Então, toda condição aguda, o SUS, ele consegue tratar bem, é o modelo de atenção do SUS. Mas quando a gente fala das condições crônicas, vamos lá, por exemplo, diabetes, hipertensão, as doenças crônicas que nós temos aí, o SUS ele já tem dificuldade, principalmente na questão da sua eficiência e da efetividade. Então, a crise do modelo de atenção ao SUS, ele vem principalmente com relação às questões crônicas, às condições crônicas, tá? Às vezes falta medicação, tem todo um processo daí, tá? Quando os problemas de saúde são crônicos, o modelo de atenção às condições agudas, ele não funciona. Devem ser desenvolvidos os cuidados inovadores às condições crônicas. Então, o modelo de atenção à saúde hoje, ele tem que ser voltado às condições crônicas, não esquecendo das condições agudas. E nós temos aí, tá, as propostas de enfrentamento da problemática do modelo de atenção. Nós iremos ver numa próxima aula essa questão dos modelos, né, dessa problemática do modelo de atenção. Eu vou deixar a aula gravada também para vocês. Vocês vão ver que essa questão aqui dessa crise do modelo de atenção do SUS, ela tem sim uma forma, né? Existem propostas de enfrentamento para essa problemática já, nessa questão desse modelo de atenção, e vocês vão ver que sim, que a gente tem como sim superar isso daí e fazer tudo de acordo para ficar bonitinho, tá bom? No SUS, é isso aí, gente. Até a próxima aula. Beijo para vocês. Tchau, tchau.